Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Contagem, Carol do Teteco. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, Letícia. Muito prazer em estar aqui no Tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre política e sobre as mulheres do nosso município. Vereadora, a senhora começou um mandato, né, e herdou ali, querendo ou não, um capital político do seu pai, que foi vereador ali por 7 mandatos. Primeiro eu queria explicar qual que é a diferença entre a vereadora, a senhora, entre o seu pai, e qual que é a marca, a diferença que a senhora quer fazer nessa gestão? Eu tenho muito orgulho de ter herdado esse capital político, de ter herdado o sobrenome Teteco, né? Eu sempre fui a Carol, filha do Teteco, e hoje vereadora Carol do Teteco. Eu tenho muito orgulho desse nome, dessa marca, de carregar a herança que meu pai deixou, a atuação que ele deixou no município nesses quase 30 anos de vereança. Mas eu venho também com uma jovialidade, com uma intenção de renovar a política, de trazer novidades, de trazer pautas novas, inovações e também, principalmente, de cuidar das mulheres do nosso município. Não é que meu pai não cuidasse, mas uma mulher entende muito melhor a dor e os problemas de outras mulheres. Então, eu tenho tentado fazer com que essa pauta das mulheres e da juventude sejam bandeiras maiores na minha trajetória do que foram na trajetória do meu pai. E justamente, né, a senhora mencionou que quer que essa luta, né, essa defesa das mulheres seja uma das marcas do mandato da senhora. Como ser um diferencial, né? A gente vê várias mulheres na Câmara Municipal também defendendo essa pauta. Como que a senhora pretende se diferenciar e se isso acaba tendo uma competição? Não, a gente não tem uma competição. É muito legal termos muitas mulheres. Esse mandato, inclusive, a gente bate o recorde em Contagem com 8 mulheres dentro da Câmara. E isso, para mim, é muito feliz, é muito melhor, é mais gostoso de estar lá dentro, de trabalhar. A gente se ajuda, a gente se apoia, a gente troca muita ideia. Então, competição não tem de forma nenhuma entre nós vereadoras, né? Eu gostaria até que a gente tivesse um número maior na próxima legislatura, porque nós somos a maioria do eleitorado feminino e, infelizmente, ainda não somos a maioria dentro dos parlamentos, num geral. Mas você me perguntou também como é que faz para que a gente se destaque. Eu acho que o destaque, ele vem aos poucos, ele vem com trabalho, ele vem com o pé no chão mesmo, na rua, nos bairros. Eu tenho continuado a percorrer os bairros, assim como a gente faz no período eleitoral. Eu continuo nos bairros, é muito difícil você me achar na Câmara, no gabinete, porque eu realmente estou nos bairros, nas comunidades, ouvindo as mulheres. Eu tenho me dedicado muito a ouvir os problemas, as pautas dessas mulheres, a fazer rodas de conversa em todos os bairros que eu consigo, para que a gente realmente leve informação, leve conhecimento e ouça as demandas para que eu possa levar para dentro do parlamento, porque pouco adianta, né, se eu ficar só lá dentro da Câmara e não entender aonde estão as mazelas das mulheres do nosso município. E nessa pauta das mulheres, o que falta na avaliação da senhora para a política das mulheres em Contagem especificamente? O nosso município, ele tem atendimentos muito bons, sabe, na pauta da mulher. A gente tem o Bem Me Quero, que é um órgão enorme do município, que faz o acolhimento de mulheres vítimas de violência, que tem apoio psicológico. A gente tem hoje a Procuradoria da Mulher, que é um órgão da Câmara, que foi criado esse ano, em março, por um projeto de resolução de minha autoria, que a gente também faz o acolhimento dessas mulheres, a gente encaminha para os polos de atendimento do município, a gente dá assessoria jurídica para as mulheres que precisam. Nós temos a Delegacia Especializada da Mulher. Agora, muito recentemente, o TJ inaugura uma vara de julgamento de casos específicos de violência contra a mulher em Contagem, uma inovação para a nossa cidade. Então, em relação a políticas públicas, eu percebo que a gente está muito bem. Nossa cidade, principalmente, acho que por chefiada pela 4ª vez por uma mulher, né, que entende as dores de outras mulheres, a gente caminha muito bem para essas políticas. O que falta mesmo é conscientização, é escuta e, principalmente, a gente precisa que essa pauta ela chegue nos ouvidos dos homens. A gente costuma falar da violência contra a mulher ou dos problemas das mulheres para outras mulheres. E a gente precisa fazer com que os homens ouçam a nossa voz, que os homens entendam a nossa luta e caminhem conosco. Porque, né, não sempre, mas um potencial agressor de uma mulher, ele vai ser um homem, um potencial machista vai ser um outro homem.
Então, a gente tem que pensar em maneiras e em políticas públicas de incluir os homens nessas escutas para que eles entendam que, às vezes, comportamentos que eles nem sabem são comportamentos machistas, são comportamentos que magoam, que machucam e que podem ferir as mulheres que vivem ali ao redor deles no dia a dia. Falando um pouco sobre a questão de política de contágio, a eleição que aconteceu no último ano, a senhora e o pai da senhora chegaram até a ser cotados ali nos bastidores para ocupar o cargo de vice da Marília. E acabou que o MDB ficou sem esse cargo de vice, né? O Ricardo Faria deixou o MDB para ir para o PSD. Ficou alguma mágoa nesse processo? De forma nenhuma. O Ricardo é um super amigo, um querido pra gente. É um amigo, assim, de dentro da nossa casa, continua frequentando o MDB, a nossa casa, né? Meu pai hoje também segue como presidente municipal do partido. Eu sou secretária-geral do partido no MDB estadual. E o Ricardo, assim, ele saiu, mas as portas do MDB estão sempre abertas para ele. A nossa amizade continua, a gente tem uma relação muito tranquila. O jogo político é assim mesmo, né? Ele, no primeiro mandato, ele esteve como vice pelo MDB, mas por questões políticas mesmo, partidárias, ele optou por ir para o PSD, mas sem mágoa nenhuma, a gente segue de forma muito tranquila. E o nome do meu pai, né, você disse que foi cotado, mas nunca foi uma intenção do meu pai ser vice-prefeito. A intenção dele era realmente aposentar da política, era dar uma descansada depois desses quase 30 anos de vereador e mais de 50 anos de vida pública. Então, a gente estava muito feliz com o nome do Ricardo, independente do partido que ele estivesse, e a gente apoiou essa candidatura do Ricardo com muito carinho, com muita garra. Fizemos campanha mesmo, pedindo voto nas ruas, super tranquilos. E já tem algum, pensando em 2028, né, na sucessão, pensa em emplacar algum nome da família? Já tem algo nesse sentido? Não, eu penso em recandidatar para vereadora, né? Quero ser reeleita. Ainda está muito cedo para a gente falar de política para 28, mas eu com certeza serei candidata novamente. Mas a gente não tem um nome ainda para a prefeitura, acho que é muito cedo. A Marília ocupa com muita majestade e muito bem ali a cadeira dela, e acho que não está na hora ainda da gente discutir quem vai suceder ela, porque vai ser uma tarefa difícil também. A gente precisa que um prefeito muito bom entre, porque ocupar a cadeira que foi da Marília aí por 4 mandatos não é uma tarefa fácil, não. Sei que ainda está cedo para poder discutir esse assunto, como a senhora mencionou, mas a senhora acha que tem espaço ainda para o MDB voltar a governar Contagem? E aí eu falo como que a senhora avalia o nome do Nilton Cardoso Júnior, se poderia ser um nome apoiado pela Marília. O nome dele, com certeza, é um nome forte, até pelo legado do pai dele também, né? Que foi prefeito em Contagem, que deixou uma história maravilhosa na nossa cidade. Até hoje, quando a gente anda nas ruas, as pessoas brincam que ele foi o melhor prefeito, que ele foi o trator aí de Minas. E eu reconheço isso, sei o quanto ele foi bom. Acho sim que existe uma possibilidade do Nilton Júnior tentar aí uma vaga. Ele não tem uma definição ainda sobre isso, mas fica aqui meu apelo, viu, deputado? Bora candidatar! Ele vai me xingar, hein, gente? Mas eu ficaria muito feliz da gente fazer uma campanha para ele. Acho que o pai dele, lá do céu também, onde está, ia ficar muito feliz de vê-lo como prefeito dessa cidade. Mas acho que é uma conversa que precisa ser feita com calma, né? Brincadeiras à parte, a gente precisa pensar com calma se é o melhor para a cidade, se é o melhor caminho nesse momento. Acho que a prefeita Marília também ainda não declarou apoio e nem vai fazer tão cedo, como eu disse, né? Tá muito cedo pra gente pensar nisso, mas quem sabe aí mais pra frente a gente retome esse assunto e o MDB possa vir a figurar aí o polo da disputa eleitoral para prefeito. A senhora faz parte da base da prefeita Marília Campos ali na Câmara de Contagem. Queria perguntar como que a senhora tem avaliado essa gestão da Marília, e ela vem sendo cotada ali, apesar dela falar que não tem intenção ali de disputar, ou seja, uma vaga para o Senado, ao governo de Minas, e como que fica uma saída dela na prefeitura? Eu sou base, né? Eu acho, não porque eu sou base, mas como cidadã, eu acho que a Marília tem feito um trabalho maravilhoso. Não por isso ela tem quase 80% de aprovação na cidade. Se ela não fizesse um bom trabalho, a população não reconheceria isso. Ela foi reeleita em primeiro turno, o que é um recorde histórico da nossa cidade. Eu não me recordo outra eleição que a gente teve um prefeito sendo eleito em primeiro turno, né?
E isso mostra o trabalho, a capacidade, a competência, a ética, a seriedade da nossa prefeita aqui na cidade. E como eu disse, né, ocupar a cadeira dela daqui 3 anos não vai ser uma missão fácil, porque ela deixa um legado enorme, um legado maravilhoso, de muito trabalho, de pé no chão, de conversa na rua. A Marília, ela faz questão de estar nos bairros, de estar nas comunidades, ela escuta a população de verdade. Você me perguntou também aí sobre uma possível candidatura dela. Eu te confesso que eu nem cogito isso, porque ela mesma fala que não é candidata, que ela vai terminar o mandato dela aqui. A senhora acha que ela deveria ser? Não, eu até não acho que ela deveria ser, não, porque eu acho que Contagem ganha mais com ela aqui. Tô sendo um pouquinho egoísta de falar isso, mas Contagem ganha com ela terminando o mandato. Mas, caso ela seja, né, candidata aí ao governo ou ao Senado, eu tenho certeza que a gente continua em boas mãos também. O Ricardo assumindo, eu tenho certeza que ele daria continuidade ao trabalho executado pela Marília de forma muito tranquila, com muita responsabilidade. O Ricardo também é um ótimo gestor e eu tenho certeza que Contagem continuaria nos trilhos, continuaria feliz, assim como nós já somos hoje. A senhora mencionou a questão do seu pai, né, de ter sido ali cotado nos bastidores para ser o vice da Marília, apesar de que você falou que não era a intenção dele, mas em algum momento ainda tem a chance dele voltar ali e ocupar algum cargo na prefeitura? Olha, eu acredito que não. A gente não pode falar que nunca, porque a política ela é muito dinâmica, mas ele tá bem, ele tá feliz. Entre aspas, aposentado, porque eu brinco que ele é meu assessor para assuntos especiais, sabe? A hora que eu preciso de ajuda é para ele que eu ligo. Ele tem me ajudado muito a conduzir o mandato, ele me dá muitos conselhos. Então, aposentado ele não tá. E ele também segue como presidente municipal do nosso partido. Mas ele hoje não pensa em voltar para o município, em voltar a ocupar outro cargo, não. A gente precisa também que as coisas renovem, a gente precisa colocar outras pessoas, dar oportunidade para outros nomes surgirem no MDB e no cenário da política da nossa cidade. A gente teve recentemente, né, nessa semana, 2 polêmicas ali envolvendo a Prefeitura de Contagem. Uma delas, começar pela polêmica ali entre a Marília e a equipe do governador Romeu Zema. Teve um lançamento ali das bacias aqui em Contagem e que a Marília se retirou ali do evento porque teria sido ali convidada a não participar do vídeo ali do governador. Como que a senhora acompanhou essa polêmica? Eu não estava presente no momento, não foi uma agenda que eu acompanhei, mas eu tive as notícias, né? Eu conversei com a prefeita também sobre isso. E assim, achei muito deselegante o nosso governador fazer isso. A Marília é uma estadista que recebe qualquer governador, qualquer presidente, qualquer pessoa na nossa cidade muito bem, independente do partido. E o governador veio aqui na casa dela inaugurar uma obra que tinha recurso do município e pediu para que ela e os outros vereadores que lá estavam, presidente da Câmara, se retirassem. Eu achei isso de muito mau tom, deselegante, né? A Câmara, inclusive, fez uma nota de repúdio a esse ato do governador. Acho que ele talvez errou aí, poderia repensar, mas vida que segue. O importante é que a bacia foi entregue para o município, que a bacia vai atender a população e a Marília segue trabalhando e executando as obras aí para nossa população. Uma outra polêmica foi ali pelo preço, né, que ganhou destaque ali, foi o preço pago pela prefeitura pelo leite em pó. O deputado federal Júnior Amaral gravou um vídeo ali, fez acusações, a prefeita respondeu essas acusações. Como que a senhora vê esse tipo de disputa política, se isso acaba ali e atrapalha nos trabalhos na Câmara? Não atrapalha os nossos trabalhos, não. Eu acho que é desnecessário esse tipo de denúncia, porque são fake news. A gente precisa parar os trabalhos para ficar combatendo fake news. Isso é muito ruim, porque ficou mais do que provado. A gente mostrou lá na Câmara, a prefeita também mostrou nas redes sociais dela as notas fiscais, os contratos, e em todos os lugares a gente consegue entender que o leite em pó foi adquirido por R$ 51,00 o quilo do leite em pó. Eles insistem em dizer que foram 400 gramas, mas 400 gramas é o tamanho da embalagem. Mas isso não quer dizer que nós pagamos um valor de R$ 51,00, né? O município paga R$ 51,00 pelo quilo
mas recebe em embalagens de 400 gramas, até para evitar o desperdício, para que a gente consiga distribuir de forma melhor para as escolas, para essas merendas serem produzidas. E a gente precisa ressaltar também que esse é um produto oriundo da agricultura familiar. As pessoas têm falado que R$51, é caro pagar R$51 no produto do leite em pó, no quilo do leite em pó. Mas não é um produto da agricultura familiar, é um programa do governo federal que a gente precisa dar preferência para a compra dos produtos da agricultura familiar. Então, eu não enxergo problema nenhum nesse contrato, eu não enxergo problema nenhum na licitação. As notas fiscais estão lá no portal da transparência para quem quiser ver. Eu acho que realmente é uma acusação desrespeitosa com o município e só para fazer barulho, só para poder lacrar na internet, porque acaba que as pessoas veem o vídeo da denúncia e depois não procuram saber e acabam acreditando nessa mentira. E isso eu entendo que é feito porque o jogo político já começou, né? A cadeira da Marília, ela é muito disputada, as pessoas querem a cadeira dela. O Júnior Amaral é candidato, possivelmente, a prefeito daqui a 3 anos. Então, ele está tentando desmoralizar o nome da nossa prefeita para que ele ganhe pontos com a população. O que, na minha opinião, é muito feio, muito errado. Ele devia mostrar mais o trabalho dele, o trabalho que ele faz lá no Congresso, do que tentar desmoralizar o nome da nossa prefeita. Vereadora, e queria perguntar para a senhora os planos, né? A senhora tem falado ali que ainda está muito cedo, mas os planos da senhora para 2026? A gente sabe que muitas conversas começam agora. Tem alguma questão, algum plano ali de sair a deputada estadual, fazer, quem sabe, ali uma dobradinha até com o Newton Cardoso Júnior? Não, eu não está nos meus planos ser candidata. Eu acho que eu tenho aí 6 meses de vereança. Tá muito cedo para tentar galgar um novo cargo, um novo mandato. Eu tô muito feliz na Câmara. Eu tô muito feliz cuidando aí da nossa cidade, andando os bairros. Então, não faz parte dos meus planos ser candidata no pleito do ano que vem. Mas, com toda certeza, o meu apoio restrito à candidatura do deputado Newton Júnior. Nós somos parceiros, ele é parceiro do município, parceiro da minha família, no geral. E a gente deve ter algum nome aí do MDB para dobrar com ele aqui em Contagem, ainda nada definido, mas acredito que a gente tenha um bom nome para dobrar, para a gente poder alavancar aí um outro nome do nosso partido. Pensando em 2026, né, principalmente quando a gente fala disputa ao governo de Minas, na avaliação da senhora, o MDB tem que estar com quem desses nomes até então que já foram colocados? Ou o MDB tem um próprio nome? Eu acho que é uma conversa ainda delicada. O MDB precisa avaliar bem aí. A gente é um partido muito forte, um partido que continua crescendo, né? Um dos maiores partidos de Minas, mas ainda não tenho, assim, uma resposta certa para te falar com quem a gente vai caminhar. A gente precisa avaliar, ver quem realmente vão ser os candidatos. Hoje a gente tem muitos nomes, mas que no ano que vem a gente sabe que alguns acabam tirando essas pré-candidaturas. Acho que a gente pode esperar para eu te dar essa resposta. Vereadora, já caminhando para o final, a senhora mencionou muito essa questão da pauta das mulheres, mas além dessa questão das pautas das mulheres, na avaliação da senhora, qual que tem que ser a prioridade ali, tanto na prefeitura e na Câmara, né, de projetos que tem que ser aprovados para Contagem? O que é essencial? Essencial no município, eu acho que em qualquer município é sempre saúde, educação e segurança pública, que é o que as pessoas de fato mais precisam. E a gente tendo saúde, educação e segurança pública boas, tanto as mulheres como todo o restante da população, os jovens, adultos, idosos, né? A gente vai estar numa cidade boa, então... Tem algum projeto específico que a senhora menciona que deveria ser prioridade ali na Câmara? Não, eu acho que assim, essa questão de criar projetos novos nem sempre vai fazer com que a cidade melhore. A gente já tem muito projeto bom, a gente já tem muita coisa boa no município e por vezes a gente precisa só executar ou melhorar aquilo que já existe. Eu não sou uma vereadora, né, se olharem aí os meus números, não sou uma vereadora que apresento tantos projetos assim. Salvo engano, eu apresentei 5 projetos até hoje, né, nesses 6 meses, o que não é um número tão grande, mas porque eu acredito que a gente tem que apresentar projetos que de fato vão trazer mudanças e melhorias para a nossa cidade, e não só projetos para que a gente tenha números de projetos aprovados. Mas eu acho que o foco precisa ser na saúde, na educação e na segurança pública do nosso município, que são sempre os gargalos de qualquer grande cidade.
Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também voltar outras vezes. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade da gente bater esse papo. Convido vocês a estarem lá com a gente também nas próximas plenárias, né? O tempo é sempre muito bem-vindo também na Câmara. Eu estou vice-presidente da Câmara, então fica aí o convite e sintam-se à vontade para quando precisarem de algum esclarecimento, entrar em contato com o mandato. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!